Olá, benditos! Estamos de volta para uma série curtinha de 4 dias aprendendo superação no livro de Ruth. E como sempre, esperamos que você seja muito edificado. Se você está chegando aqui no meu canal agora, inscreva-se no canal Bendito, ative o sininho para ser notificado de vídeos novos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para que todos se unam a nós numa jornada incrível que nós pretendemos ir até o Apocalipse. Vamos lá então? Bem, a história de Ruth começa nos dias finais do longo período dos juízes e o seu propósito é puramente histórico. Ele explica a linhagem de Davi e constrói uma ponte entre o tempo dos juízes e o período em que Deus deu um rei a Israel. Mas é claro que há várias lições práticas que nós podemos aprender desses acontecimentos que podem nos dar ânimo na nossa caminhada espiritual. Bem, o primeiro capítulo conta a história de uma família que tomou uma decisão errada e trocou a falta de alimentos por 3 funerais. Como isso aconteceu? Bem, como nós já estudamos no livro de Juízes, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que achava correto. E em Belém de Judá vivia um homem chamado Elimeleque, com sua esposa Noemi e 2 filhos, Malom e Quilion. Belém era uma cidade agrícola rica, mas os tempos eram difíceis e, com a proliferação do pecado, um dos juízos de Deus sobre o povo foi a fome em toda aquela região. Elimeleque então decidiu levar sua família para viver algum tempo na terra pagã de Moabe. O fato é que o pouco tempo que Elimeleque e sua família pretendiam ficar na terra de Moabe acabou se transformando em anos. E então Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Os 2 meninos cresceram e depois de quase 10 anos morando lá, eles se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Mas tanto Malom quanto Quilion também morreram. E então ficaram as 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa, viúvas e sem filhos, o que representava uma calamidade na vida de Orfa e de Ruth, de acordo com o pensamento daquela época. Isso nos mostra que, de fato, a família de Elimeleque sentiu a ira de Deus, já que todos os homens da família morreram, porque deixaram a sua terra para viver entre um povo que não temia a Deus. Quando a Bíblia diz que havia fome em Belém, não significa que não havia comida disponível ou nada para comprar. O que acontecia era que os midianitas dificultavam a vida dos israelitas, roubando muito do seu suprimento de alimentos, e isso tornava os alimentos mais escassos e mais caros. Então, em vez de permanecer na terra prometida em condições difíceis, mas não necessariamente insuportáveis, eles partiram para uma vida mais fácil. E o resultado foi que Deus puniu severamente aquela família. Mais para frente, nós vamos ver Noemi reafirmando exatamente isso. É interessante que o livro leva o nome de Ruth, mas na realidade a personagem central é Noemi. Por quê? Ruth perdeu o marido, assim como Orfa, mas isso geralmente podia ser remediado por um novo casamento. Mas para uma mulher mais velha, que não podia gerar mais filhos e provavelmente sem capacidade de trabalhar para sobreviver, ficar viúva e não ter filhos para cuidar dela estava perto de uma sentença de morte. No mínimo, o que lhe esperava era uma existência de total dependência da generosidade dos outros. Por isso, o livro de Ruth é essencialmente a história de como um grande problema para Noemi foi graciosamente resolvido por Deus através de Ruth. Se você mantiver isso em mente, à medida que avançamos para os outros capítulos, você tirará o máximo de proveito deste livro pequeno, mas maravilhoso. Quando chegou em Moabe a notícia de que o período de fome em Belém já havia passado, Noemi decidiu voltar para lá com as suas 2 noras. Afinal, Moabe tinha se tornado para ela um lugar de retrocesso e de tragédia, enquanto que Belém representava uma série de memórias agradáveis. Mas, quando elas estavam a caminho, Noemi viu que seria inviável manter aquelas 2 mulheres ainda jovens junto com ela e fez o que era mais sensato. Pediu que elas voltassem para a casa de suas mães,
em Moabe. Lá elas teriam a chance de se casarem de novo, o que não aconteceria em Israel, justamente pelo fato de serem moabitas. Note que Noemi insiste que elas voltem para a casa de suas mães e não para a casa de seus pais. Por quê? Porque a história do livro de Ruth é uma história que gira em torno de mulheres e é contada do ponto de vista de uma mulher. Trata das questões femininas da época em uma sociedade dominada por homens e mostra o valor das mulheres aos olhos de Deus. Por isso é apropriado falar da casa da mãe e não da casa do pai, neste caso. Quando Noemi falou com elas sobre voltar para as suas mães, elas choraram e choraram em voz alta. Isso mostrou o nível de amor entre ela, Noemi, e as suas noras. Tanto Orfa quanto Ruth sofreram profundamente com a ideia da separação. Elas amavam Noemi, mas também estavam ansiosas quanto ao seu futuro. Mas elas tinham que fazer uma escolha. Então Orfa escolheu ficar em Moabe, beijou sua sogra e se foi. É bom frisar que Orfa não fez uma má escolha, mas ela poderia ter feito uma escolha melhor. Ela poderia ter seguido Noemi e confiado no Deus de Israel. Porém, ela escolheu voltar para o seu povo, em Moabe. A decisão de Orfa nos dá uma boa ideia de como as pessoas podem chegar bem perto de começar sua caminhada com Cristo, mas não dá o passo final porque há outro caminho a seguir, que é o natural, ou se não, o mais fácil. Não é necessariamente um mau caminho, mas ele simplesmente não leva ao verdadeiro Deus e ao seu plano para nós. Enquanto Orfa se afastava, Ruth se recusou a deixar sua sogra. Noemi insistiu que ela também fosse, mas não teve jeito. Ruth estava sendo impelida pelo Senhor para ir para Belém. A declaração de Ruth nos versículos 16 e 17 mostra que o que aconteceu com ela foi mais do que uma mudança de endereço. Ruth estava disposta a abandonar os deuses moabitas com os quais ela havia crescido para abraçar o Deus de Israel. Era uma mulher gentia que se aproximou do Deus de Israel. E é assim que tem que ser. As pessoas devem ser capazes de olhar para a nossa vida, assim como Ruth olhou para a vida de Noemi e dizer: quero que o seu Deus seja o meu Deus. Nossa confiança em Deus muitas vezes será exatamente o que irá atrair outras pessoas ao Senhor. Finalmente, Noemi aceitou a companhia de Ruth e as duas fizeram uma longa caminhada de volta a Belém de Judá. Noemi carregava consigo um forte sentimento de que a calamidade que se abateu sobre a sua família veio porque eles foram desobedientes, deixando a terra de Israel. Mas apesar desse sentimento, Noemi estava voltando para Belém em arrependimento, sabendo que o melhor seria aproximar-se do seu Deus e não se afastar dele. Ela mostrou que confiava na sua soberania e sabia que apesar das suas calamidades pessoais, ele é um Deus bom, um Deus que abençoa sempre. Quando Noemi chegou em Belém, todos se surpreenderam. A cidade inteira comentou. As mulheres vieram ao seu encontro para ter certeza de que aquela mulher, marcada pelos anos e pelo sofrimento, era mesmo Noemi. Mas ela não queria que a chamassem mais de Noemi, que significa agradável, doce. Ela queria que a chamassem de Mara, que significa amarga. Noemi usou a troca do seu nome para dizer ao povo de Belém que o seu tempo longe dali tinha sido extremamente amargo. Mas veja que mesmo em meio a todas essas circunstâncias amargas, Noemi não ficou amargurada contra o Senhor. Ela entendeu uma realidade que nós também devemos entender. Com Deus, nunca é tarde demais para recomeçar. E era isso que Noemi estava prestes a fazer. Afinal, com ele ao nosso lado, nossos recursos são muito maiores do que os nossos fardos. Então, não fique mais se revolvendo em autocomiseração. Levante-se e, pela fé, abra a porta para um novo amanhã. Enfim, tudo o que restava para Noemi era sua nora, Ruth. E seria justamente através dessa nora que Deus traria uma bênção inacreditável que faria diferença não apenas na vida de Noemi, mas no destino de toda a nação de Israel. E é nesse contexto que entra em cena Boaz, que acaba sendo surpreendido pelo amor.
enquanto Ruth é beneficiada pela graça. Então, não perca o próximo capítulo dessa história emocionante que está apenas começando. Até lá!